Verônica, você tá com o microfone desligado. Agora Sempre com o microfone desligado. Acho que essa vai ser minha marca registrada aqui nessas minhas passagens pelo Pretextos, né? Então, como a gente já comentou antes, eu estou colocando o Michel para escanteio aqui no Pretextos, eu estou chegando e tomando conta, ocupando espaço. Não, é brincadeira. O Michel está com compromissos para esses horários esse semestre, por sorte, né? Compromissos com a docência, com arte, com teatro. E, bueno, se ele ocupou o horário, às vezes ele vai ter tempo, aí às vezes ele volta aqui a fazer pretextos. Então, hoje eu venho aqui compartilhar uma coisa que me fez muito feliz, né? Que foi assistir a companheira Mônica Guasque aqui no nosso ciclo Arte e Pensamento de Miércoles. Ela veio nos ensinar sobre duas grandes poetas, tá? A Delmira Agostini e a Cristina Peri Rossi. Mas, assim, eu especialmente me apaixonei pela Delmira. Eu já conhecia ela de outras leituras, já tinha lido alguns poemas, tinha lido um pouco sobre a vida dela, mas nunca foi tão apaixonante saber da Delmira como nessa palestra da companheira Mônica. Tá? Realmente, a Mônica é uma excelente professora, tá? Ela não é só uma transmissora de conteúdos, ela ensina porque ela tem paixão por isso, né? Bueno, então, vamos a Delmira. Delmira Agostini foi uma poeta uruguaia que nasceu no final do século XIX, em 1886. Aí se pode ver na foto uma mulher muito bonita, uma linda, linda mulher, né? E morreu muito jovem, né? Com 24 anos. Mas nesses 24 anos de vida e 8 anos de literatura, porque ela tem o seu primeiro livro publicado aí quando foi em 1902, né? Não, então foram 22 anos de literatura que a Delmira teve nos seus anos de vida, que foram, a ver, com quantos anos ela morreu? 24 anos. Aí as minhas contas não estão muito bem, tá? Depois eu vou pensar melhor a respeito disso. Tá, ela nasceu em 86, né? Publicou seu primeiro livro com 16 anos em 1902. O segundo livro em 1907. Gio, tu tá aí? Tu pode me dizer direitinho os anos, né, que a Delmira viveu? Foram 24 anos, verdade? A Giovana é companheira nossa no Taller de Escritura, que a Mônica coordena, né? Então, em 1902, a Delmira publicou o segundo livro, tá? Com 16 anos, que se chamava La Legião Etérea, tá? A Legião Etérea, que ela assinou com o pseudônimo Juju, tá? Porque nessa época, e em Montevidéu, nos anos 900, as mulheres dessa classe social, elas eram criadas para ser o enfeite da casa dos seus maridos, né? Então elas não iam, né, à escola, elas aprendiam coisas de moça, como bordado, como francês, como literatura, né? E elas eram preparadas para serem lindas esposas, né? Lindas esposas que estariam enfeitando suas casas. Mas a Delmira não é assim, né? Ela não era assim. E ela gostava de escrever, né? E ela escrevia o tempo todo, tá? Me fez lembrar um pouco o nosso contemporâneo Caio Fernando Abreu, né? Que foi derrubada a sua casa esses dias,
e contavam que Caio Fernando Abreu escrevia o tempo todo, em todos os lugares, no caderno, tá? Na mesa, no papel higiênico, no guardanapo, na bolacha do chope. E Delmira era assim, ela não tinha amigas, ela não se encontrava com outras senhoritas, ela não ia tomar chá. Ela se isolava no seu quarto para escrever, né? Bueno, naquela época os casamentos eram arranjados, né? E num dado momento a sua família decidiu que ela tinha que se casar com um senhor chamado Regis. Regis era um rapaz mais velho que ela, mas jovem, de família rica, que a sua ocupação, né, laboral era se dedicar à compra e venda de cavalos de raça. Ele tinha muito dinheiro, né, e isso ia dar um futuro tranquilo, apesar de que a família da Delmira também era acomodada, mas o objetivo era esse, né, se casar entre famílias ricas. E, em princípio, ela se apaixonou por Regis, né, mas depois ela desistiu, né? E mesmo assim, né, pelas convenções da época, ela se viu compungida a não desistir do casamento e se casar com esse homem que ela não gostava mais, porque na convivência ela se deu conta que era um homem que não ia aceitar ela do jeito que ela era, tá? Porque ele já tinha manifestado que esse negócio de ficar escrevendo era coisa de adolescente, né? Que uma mulher casada tem que abandonar essas frescuras. Não com essas palavras, claro, com as palavras do ano 900. Bueno, ela se casou, tá? E um mês e alguns dias depois, ela não suportou mais ficar na convivência do Regis e pediu para voltar para casa dos pais. E voltou, tá? Aí, que foi? Nossa, escuta. Ai, se escute o ruído da honra, graças, Michel. Tá, que eu estava com a folha aqui perto do computador. Então, como eu dizia, né, depois de um mês e pouco de casamento, ela pediu para voltar para a casa dos pais, foi recebida na casa dos pais, mas mesmo assim o marido não abandonou ela, seguiu acossando, seguiu perseguindo, tá? Ela foi a primeira mulher no Uruguai a aceder à nova lei, naquele momento, recente lei, do divórcio por sola vontade da mulher, tá? Desde essa época, Vagi Ordonez instituiu essa lei e qualquer mulher no Uruguai pode pedir divórcio mesmo que seu marido não queira. E Delmira foi a primeira mulher uruguaia a aceder a essa lei. Se divorciou, mas mesmo assim Regis alugou uma peça perto da casa dos pais dela e acossava, e buscava, e jogava pedras na casa, e chamava e perseguia a Delmira. E se sabe que em alguns momentos ela acabava cedendo, não se sabe exatamente porque queria, ou porque queria ter relações sexuais, ou porque se sentia pressionada, mas ela foi visitar o ex-marido nessa peça aqui que ele alugava. E bom, num desses dias, numa dessas visitas, tá? Ele assassinou a Delmira aos 24 anos, com 2 tiros na cabeça e se matou em seguida. Então, Delmira foi o primeiro feminicídio célebre do Uruguai, tá? Uma poeta multifacética, porque ela tinha algo que lembra Fernando Pessoa e seus heterônimos. Ela tinha uma faceta poética que era uma menina inocente, né? E que contava das coisas que gostava, da sua imaginação lírica. Tinha outra faceta que era uma mulher adulta e muito erotizada, tá? Então foi a precursora da poesia erótica no Uruguai, era uma vanguardista para o seu tempo, para a época que morreu, 1914. Deixou um legado, uma herança para a poesia feminina uruguaia que vai ser inesquecível. E
Se tu quiser, Sofia, para que a gente encerre com o rostinho da Delmira, aí para a gente apreciar a beleza dela, enquanto eu leio um poema, e já agradeço e me despeço. A ver que eu vou encontrar o poeminha aqui. El intruso. Amor, la noche estava trágica e sollozante. Quando tu chave de ouro cantou em mi cerradura, luego la puerta abierta sobre la sombra helante, tu forma foi uma mancha de luz e de blancura. Todo aquilo alumbraram tus olhos de diamante, bebieron em mi copa tus lábios de frescura, e descansou minha almohada, tu, cabeça fragante. Me encantou tu descaro e adorei tu loucura. E hoje rio se tu ries e canto se tu cantas. E se tu duermes, duermo como um perro a tus plantas. Hoje avosta em mi sombra tu olor de primavera, e tiemblo se tu mano toca a cerradura, e bendigo la noite sollozante e oscura, que floresceu em mi boca, tu boca tempraneira. Muchas gracias. Gracias, Delmira, por todo lo que nos dejaste.